vou contar pra vocês a onda que foi quando a minha família descobriu que a minha irmã estava grávida do meu irmão. E sim, eles são irmãos também. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, vamos lá. Além de mim, a minha mãe tem mais 3 filhos. Eu, o meu irmão mais velho e o nosso querido casal de gêmeos. Só que a menina, né, do casal de gêmeos, ela acabou nascendo com uma doença que deixou ela com certo atraso mental. Então hoje, por mais que ela tenha 20 anos de idade, a mentalidade dela é como se ela fosse uma criança. A gente tenta fazer todos os tratamentos possíveis, mas a gente tá evoluindo de pouquinho em pouquinho. Enquanto o meu irmão, que é gêmeo dela, ele nasceu saudável, sem nenhuma dificuldade nem nada. A minha mãe diversas vezes foi chamada na escola por causa desse meu irmão, que ele ficava mexendo com as meninas, que ele ficava metendo a mão onde não devia, isso na fase da adolescência, né, quando ele tava na época de ensino médio e tal. Ficava botando a mão na bunda das meninas, que ficava pegando no peito das meninas, que ficava forçando beijar as meninas, isso e aquilo. Mas a minha mãe, na cabeça da minha mãe, é porque é uma brincadeira de adolescente, porque não sei o que, porque não é sério e tal. Chegava em casa, chamava a atenção dele e ficava por isso mesmo. Voltava pra escola, quando ela na semana seguinte fazia a mesma coisa e o tempo todo isso. Eu nunca gostei dessa atitude dele, eu sou mais velha do que eles, eu nunca gostei dessa atitude. Eu sempre sabia que isso lá na frente ia dar algum problema. Isso não era bom pro caráter dele. Mas eu, como irmã, se eu falasse alguma coisa pra minha mãe, eu já tava errada. Então eu ficava na minha. Até que eu dei falta da menstruação da minha irmã, da que era deficiente. Sim, era eu que cuidava disso, eu anotava as datas, tudo bonitinho, pra eu saber quando é que vinha, quando é que não vinha, porque eu cuidava dela, eu que trocava o absorvente dela e tudo. E eu senti falta da menstruação dela, porque nós menstruávamos exatamente na mesma semana, sabe? Às vezes eu menstruava num dia, ela já vinha no dia seguinte, ou dela vinha primeiro, o meu já vinha no dia seguinte, enfim. Era tipo muito próximo, na mesma semana. A minha veio. E aí eu pensei, cadê da minha irmã que não veio? Achei aquilo estranho e tal, falei pra minha mãe que aquilo não era normal, que nunca tinha acontecido com ela, que talvez fosse o caso da gente levar ela no ginecologista pra ver o que tava acontecendo, porque nunca tinha atrasado. Minha mãe, não, é normal, às vezes acontece, e às vezes acontece com as mulheres de atrasar e não ser nada e tal. Minha mãe nunca dava muita confiança, né? Falei, ok. Veio o segundo mês, não desceu de novo. Comecei a desconfiar que ela tivesse com alguma coisa, sei lá, que estivesse atrapalhando na questão da menstruação dela e que estivesse fazendo ela engordar, já que ela tinha uma alimentação muito regulada, uma dieta muito regulada. E eu comecei a achar aquilo estranho, gente, nunca passou na minha cabeça que ela estaria grávida. O tempo todo passou que ela tinha alguma coisa, alguma outra doença, qualquer coisa. E aí, mesmo com a minha mãe, tipo, não ligando, achando que era normal, eu fui e levei a minha irmã no ginecologista pra ver o que estava acontecendo. Passou uma bateria de exames pra que ela fizesse pra ver o que estava acontecendo. E incluso nesses exames estava o beta. Até falou assim, não precisa ela fazer e tal, não sei o que, mas vamos fazer por precaução, né? Já tava lá mesmo. Fez, gente. E deu positivo. A minha irmã estava grávida. E afinal, de quem era o filho? Porque a minha irmã não tinha envolvimento amoroso com ninguém. Ela não tinha nem condições de ter um relacionamento. Porque na mentalidade dela, ela era uma criança, então ela não tinha como, sabe? Cheguei e tentei perguntar pra ela de uma forma que ela conseguisse entender, de uma forma menos agressiva e tal, e ela não sabia me responder. E aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, a minha mãe falou que não, que tava errado, que não tinha como, que aquilo não existia, porque não sei o que e tal. E a minha mãe, já muito nervosa, muito estressada, foi pra cima dela e queria perguntar, queria gritar e tal, quem é. E a minha irmã ficou muito nervosa, começou a chorar, porque ela não sabia responder, ela não sabia, acho que ela nem sabia do que a gente tava falando, ela ficou muito nervosa. E aí, no outro dia, quando nós já estávamos todos calmos, a gente reuniu a nossa família para conversar sobre aquela situação e ver o que nós poderíamos fazer. E aí passou pela nossa cabeça, alguém fez o que não devia com ela, alguém se aproveitou da incapacidade dela e fez o que não devia. Mas como a gente ia descobrir quem? E eu consegui chegar nela e falei assim, mana, alguém fez alguma coisa com você que te machucou, que doeu, que você não gostou e tal? Aí ela virou pra mim e falou assim, o maninho, ela chamava ele de maninho. O maninho uma vez me machucou. Eu já fiquei assim, desconfiada, né? Eu falei assim, ele te machucou como? Machucou aqui e botou a mão lá onde mesmo vocês estão pensando. E, gente, quando ela falou isso, não tinha dúvidas. O meu irmão dela, abusou dela e ainda engravidou ela. Que raiva só de pensar num negócio desse. Parte 2.